Aleluia, glórias a Deus. Louvado, engrandecido seja o Cristo ressurreto, Filho de Deus. Livro de Salmos 119, a partir do verso 1, está escrito: Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Queridos irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus, talvez alguns ouvintes da Palavra de Deus, sem o entendimento devido e correto do que é servir a Deus, se pergunte: por que eles ficam pregando a Palavra de Deus? Para que pregar? Para que ficar incomodando as pessoas com a Palavra de Deus? Cada um vive o que quiser, como quer. Cada um faz da sua vida o que realmente gosta. Mas aí eu te digo, nós pregamos a Palavra de Deus porque temos uma responsabilidade diante de Deus, que quando na ascensão, quando ele estava ali para ser tomado dos discípulos para o reino dos céus, ele nos deu uma responsabilidade. Está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso, aleluia, 15, que ele nos disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, Cristo, o Filho do Deus vivo, que sofreu, padeceu, foi humilhado, perseguido, maltratado, blasfemado, rejeitado pelos grandes da sua nação, que teve as suas palavras mal compreendidas e inaceitas por aqueles que se diziam doutores da lei, que deveriam ser dentro de Israel o exemplo. Então, por que se pregar o evangelho? Por culpa sua. Sua quem? De você, que não sai do erro, que não sai do pecado, que não sai da injustiça, que não larga a mentira. Quantos fizeram da mentira a sua maneira e estilo de vida nos dias atuais? Tem pessoas que já fizeram da mentira a sua verdade. Só que está escrito que nada se pode contra a verdade, senão pela verdade. A verdade só é absoluta quando ela é real, quando ela é verdadeira. Nos dias atuais existem muitas verdades de acordo com os conceitos de gênero que cada um adota diante ou mediante as suas escolhas, conforme o desejo, a vontade e as paixões, concupiscências dos seus perversos, dos seus malvados, dos seus errantes corações que lhe enganam. Porque está escrito pelo próprio Cristo que o coração do homem é enganoso, e é do coração do homem que surgem os maus pensamentos.
como adultérios, homicídios, avarezas e por aí em diante. Então é no coração das pessoas que não tem a luz da verdade, que é Cristo, a salvação, o Salvador, o perdoador, o libertador dos escravos. E quem são os escravos nos dias de hoje? Aqueles que estão presos nos seus pecados. O pecado escraviza o homem. O pecado escraviza o gênero humano que não conhece a Cristo, que não conhece a luz e estão submersos em um charco de lodo, conforme está escrito nos Salmos 40. Então as pessoas rejeitam tão grande salvação porque o pecado é atraente. O pecado satisfaz os desejos da carne e aprisiona as pessoas em uma vida de perversidade contra si mesmo, porque está escrito que aqueles que se prostituem, e se prostituir significa duas mensagens. Uma é quando as pessoas rejeitam a palavra de Deus e vivem para os seus deuses conforme a prática dos seus pecados e aquilo que as pessoas realizam em seus próprios corações, em suas próprias ânsias, em seus anseios para satisfazerem o desejo do seu malvado coração que arde em paixão de concupiscência carnal. É por isso que o nosso Deus faz separação. Então, as pessoas estão presas e aprisionadas como escravas nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, nos seus próprios pecados e se recusam a obedecer, a conhecer e a viver para o seu Criador, porque o pecado realmente é bom. Porém, o pecado mata. O pecado destrói, o pecado aniquila a vontade do homem em si mesmo e as pessoas passam a não viver mais para si, porém elas são escravizadas pelo pecado e sentem-se livres por realizar os desejos dos seus malvados corações que estão presos em suas más ações, porque foi assim que o império das trevas ensinou as pessoas a viverem conforme o sistema maligno e diabólico regido por homens que são sinagogas de Satanás para enganarem, para iludirem as pessoas no erro, enquanto as pessoas acham que são livres vivendo aquilo que a sua vontade desejam para elas. É por isso que está escrito no livro de aos Romanos, no seu capítulo 1, aleluia, e no seu versículo 24, começa dizendo assim: por isso também Deus, o Criador, o Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, os entregou às concupiscências dos seus corações. O que significa concupiscência? Significa desejos ilícitos, desejos contrários à natureza e àquilo que Deus criou o homem para ser. Está escrito que Deus fez o homem perfeito, mas o homem buscou andar conforme os desejos do seu coração. E o coração do homem que não se converteu a Deus e que não aceita as verdades divinas, ele é um coração aprisionado ao reino das trevas.
Esse reino das trevas trabalha de acordo às ações e o que cada pessoa pratica conforme as suas paixões, os seus desejos, as suas vontades. Se as pessoas sentem o desejo e alimentam o desejo negativo, do qual a palavra de Deus chama de pecado, chama de concupiscência, chama de dissoluções, chama de erro, chama de iniquidade, injustiça, então essas pessoas estão dando legalidade ao reino das trevas, que é conhecido como império, a dominar os seus corpos pelo pecado praticado na carne. Então as suas almas ficam nas trevas e as suas carnes dominadas pelos espíritos imundos, conforme o desejo pecaminoso de cada coração. Então, se Deus está chamando as pessoas ao arrependimento e as pessoas se recusam a ouvir a voz de Deus através da salvação que é Cristo, então Deus também os abandona. Por isso está escrito que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos entre si. Então Deus, ele é amor, ele é compaixão, ele é generoso, ele é piedoso, ele é misericordioso, ele é compassivo e está escrito que ele é tardio em irar-se. Porém, quando rejeitado pelos homens, ele também os deixa, segundo os desejos dos seus corações, segundo o desejo das suas concupiscências que brotam, que chamam e que ardem como paixão em seus corações. E isso traz o quê? Imundícia, porque gera o pecado gera a morte, e a morte é a separação da alma do homem do seu Criador. A alma do homem, que é o espírito do homem dentro da carne do homem, foi feito para viver eternamente. Mas quando essas almas se recusam a viver para Deus por causa dos seus pecados, então Deus não pode obrigar as pessoas a viver conforme a sua palavra, porque as pessoas têm o livre-arbítrio, o direito de escolha, porém cada escolha tem as suas consequências. As pessoas hoje querem viver as suas escolhas sem consequência. Se as pessoas decidem fazer o bem, elas não vão deixar de sofrer ou padecer as aflições sobre a face da terra, porque elas são boas, muito pelo contrário. Quanto mais você segue a Deus, você vive para Deus, você obedece a Deus, mais aflições você sofre, porque está escrito que o mundo está morto, está dormindo, está dominado pelo maligno. Então nós sofremos as aflições porque percebemos e vemos a grande maioria correndo na concupiscência de seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos e a passos largos para o inferno, recusando-se serem dominadas pela palavra de Deus para terem os seus corpos limpos, lavados, purificados, remidos e transformados pelo poderoso sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Yeshua Hamashia, o Kadosh Hakadoshi de Deus, que veio para desfazer, desmanchar, destruir as obras do diabo no corpo e nos corações dos homens. No versículo 25 do capítulo 1 do livro de aos Romanos diz: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira.
e honraram e serviram mais a criatura do que o seu Criador, que é bendito eternamente, e assim seja, amém, glória ao Senhor. Então, o que é mudar a verdade de Deus em mentira? É claro que o contexto está falando aqui para pessoas que vivem uma vida homoafetiva contrária à natureza. O contexto e o pré-contexto está falando de pessoas, de homem que vivem com homem, mulher que se relacionam com mulher. Mas também podemos pegar esse versículo da palavra de Deus e colocá-los à luz da verdade de Deus, quando as pessoas transformam a verdade de Deus, mudam a verdade de Deus em mentira. Como é que eu mudo a verdade de Deus em mentira? Quando as pessoas recusam a viver e a proceder de acordo com o evangelho de Cristo, de acordo com a palavra das Escrituras Sagradas, escritas pelo Espírito Santo através dos profetas, falaram da parte de Deus ao seu povo, aos povos, reinos, tribos, nações e línguas de toda a face da terra. Transformar a verdade de Deus em mentira e amando e honrando e servindo mais a criatura do que o seu Criador. Por quê? Porque as pessoas não querem Cristo, porque as pessoas não querem viver de acordo com a palavra de Deus, porque elas estão presas ao pecado dos estilos de músicas que gostam, ao pecado de estilo de práticas ilícitas que gostam, ao pecado de estilo, então amando e honrando mais a criatura do que o seu Criador. Homens servindo a homens, homens honrando homens, servindo, se sujeitando, se submetendo e excluindo o seu Criador, que é bendito eternamente, que é o dono da verdade, que é a verdade, que prega a verdade, que ensina a verdade, que liberta pela verdade, e a verdade é Cristo, e a verdade liberta aqueles que se arrependem dos seus pecados e dos seus maus caminhos, para viverem com seus corações limpos e livres de iniquidade, de mentira, de injustiça, e deixando de ser escravos do pecado, sendo escravizado e honrando mais a criatura do que o seu Criador, que é bendito eternamente. Então, quando as pessoas rejeitam a Deus, elas estão rejeitando a sua própria vida e vida eterna. Elas estão rejeitando a salvação e transformando a verdade de Deus em mentira, porque preferem viver no erro, na imundícia, na perversidade, do que submeter-se ao plano divino de Deus dado aos homens pela fé, pela crença. Por isso está escrito que aquele que crê e for batizado será salvo, porém, ao que não crê será condenado. Então, quando você crê nas vertentes, nas verdades, nas inerrantes sagradas escrituras e nos evangelhos de nosso Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, o nosso Cristo, então você faz com que Deus seja justo em você. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, nós praticamos justiça divina. Por quê? Porque nós passamos a crer naquilo que nos trouxe à porta da vida eterna. É por isso que está escrito no Evangelho de João, no seu capítulo, glória a Deus, no seu capítulo 10 e no seu versículo 9, que Cristo é a porta. E quem entrar por ele, salvar-se-á. Olha o que diz a Escritura, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará paz. Quer dizer, vai ser muito bem alimentado pela palavra de Deus, e as suas almas não terão sede, não terão fome de outra coisa a não ser da palavra de Deus. Por que pastagem? Porque Deus nos trata como bom pastor.
E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o bom pastor começa no Salmo 23 do livro de Salmo. E para nós chegarmos ao Salmo 23 e Cristo ser o nosso bom pastor, precisamos entender que no Salmo 1 ele nos dá uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade que Deus nos dá a partir do Salmo 1? Ele diz: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olhe bem a diferença. Você vê que no livro de aos Romanos, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, honrando e servindo mais a criatura do que o seu Criador. E no Salmo 1, o Senhor está dizendo que bem-aventurado o homem, a mulher, a jovem, o jovem, as pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios. O que é ímpio? São pessoas injustas. Nem se detém no caminho dos pecadores. O que é pecadores? Pessoas que transgridem a palavra de Deus e vivem de acordo às suas próprias vontades e suas próprias regras e suas próprias concupiscências. Versículo 2 está escrito: antes tem o seu prazer, a sua vontade, o seu desejo na lei do Senhor, na lei de Deus, na lei de Adonai, na lei de Osana, na lei do Kadosh, na lei do Kavod de Deus. E na sua lei medita de dia e de noite. E o que vai acontecer quando a gente medita de dia e de noite na palavra de Deus? Versículo 3: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Você já viu alguma árvore plantada junto a ribeiros de água? Ela floresce, as suas folhas estão sempre verdes, não chega o tempo de seca, ela não sente sede, ela não sente necessidade de água, ela não sente a sequidão. Por quê? Porque ela está plantada junto a ribeiros de água. E por que outras árvores que não estão plantadas junto a ribeiros de água secam-se, as suas folhas caem, as suas árvores ficam quase sem folhas, sem frutos, ressecadas? Por quê? Porque não estão vivendo o evangelho verdadeiro. Árvores aqui representam pessoas. Será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, quer dizer, árvores que estão dia e noite se alimentando, se saciando da palavra de Deus, e essas pessoas passam a ser cheios da água da vida chamada Espírito Santo de Deus. É por isso que o mundo não compreende o povo de Deus, porque o povo de Deus vive uma vida reservada, vive uma vida de oração, vive uma vida de meditação na palavra de Deus, porque está escrito que a palavra de Deus verdadeiramente é comida, a palavra de Deus verdadeiramente é bebida. E o que é que a palavra de Deus faz? Ela alimenta, ela sacia a sua alma. A sua carne e o seu corpo precisa do alimento material, mas a sua alma, ela precisa do alimento espiritual. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é viva. Está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é viva, ela tem vida própria, no poder, na glória e na graça, na unção do Espírito Santo. E quem dele se alimenta não tem fome de outra religião, não tem fome dos vícios, não tem fome do pecado, não tem fome da injustiça, não tem fome da avareza, não tem fome da idolatria, não vive para si mesmo, mas tem os seus corpos como igreja santa, como templo santo do Deus vivo, vivendo para a glória de Deus, para a vontade de Deus, para os valores e preceitos e colunas de Deus, estabelecido pelo próprio Deus
nos anos, nos tempos, nos meses, nas horas, e não se preocupa com o tempo de chuva ou de inverno, porque todo inverno passa, toda chuva passa, e chega o verão, e chega o calor, e o nome do Senhor é glorificado naqueles que perseveram e não rejeitam e não desprezam os valores inerrantes das Sagradas Escrituras, inspiradas pelo Espírito de Deus, a homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, mas crucificaram a sua carne, as suas vontades, os seus desejos, as suas paixões, por amor à palavra de Deus, foram cheios do Espírito Santo de Deus e deixou as inerrantes palavras de Deus na inspiração do Espírito de Deus, para que aqueles que não quisessem viver para si, nem presos ao pecado, nem escravos do pecado, fossem libertos pela verdade, e a verdade é Cristo. Por isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 8, verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João 14, verso 6, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem, ninguém vai, ninguém encontra Deus, senão pelo Filho, que é Yeshua HaMashiach, bendito eternamente, dado por grande amor de Deus, como está escrito em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado, não seja rejeitado, não seja lançado nas profundezas do inferno naquele grande dia, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Você que ouviu essa palavra e deseja entregar a sua vida para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está escrito no livro de aos Romanos, louvado seja o nome do Senhor, livro de aos Romanos, no seu capítulo 9, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, ou melhor, glória a Deus, capítulo 10 e versículo 8 diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ao Senhor Yeshua, a Adonai HaMashiach, e em teu coração creres, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crer não será confundido. Digam glória a Deus. Então você faz confissão com a boca, e no teu coração você crê, você será salvo. Vamos orar a Deus agora. Vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa mensagem. E se você deseja entregar a sua alma, a sua vida para Jesus agora, enquanto é tempo, enquanto ainda há esperança, enquanto a porta da graça e da misericórdia e da compaixão de Deus a favor da sua vida estará aberta. Deus não compactua com teu erro, com teu pecado, com a tua corrupção, com a tua injustiça. Mas Ele está lhe dando oportunidade de arrependimento para que você seja salvo. Está escrito que todos pecaram e afastados, destituídos estão da glória de Deus. E só há um caminho para chegar ao reino celestial, que é Cristo, o Yeshua, a salvação, aquele que salva, aquele que veio salvar da parte de Deus, e não há outro. Todas as religiões da face da terra são nada diante de Cristo. E só Cristo tem a vida eterna para aquele que nele crê. E se você acredita agora
e quer confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador da tua vida, repita essa oração de confissão comigo. Diga comigo: Senhor Jesus Cristo, ó meu Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, e decido neste momento entregar a minha vida, a minha alma e o meu corpo para o Senhor. Perdoe agora todos os meus pecados, a minha rebeldia, a minha ignorância, ó meu Deus, e me lava com o poder da água da vida e me purifica, Senhor, no sangue de nosso Salvador, para que eu tenha direito, meu Deus, à sagrada vida eterna, pelo poder da tua palavra, que neste momento glorioso me alcançou para me livrar a minha alma da ruína do inferno, porque é real. Apaga agora, Senhor, o meu nome do livro do inferno e escreve o meu nome, Senhor, lá no céu, no livro da vida do Cordeiro, para o grande dia da vida eterna, que eu saí desta terra, eu possa me encontrar com o nosso Senhor no reino celeste, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Digam graças a Deus. Vamos orar e agradecer pela palavra pregada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou o homem, mas quem fala é o Espírito Santo. E está escrito: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Ori calabaxandaraba calabaçu. Comecem todos dando glória, 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 glória a Deus. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, muito obrigado, meu Deus, por mais esta rica oportunidade que o Senhor nos concede pela unção gloriosa do Espírito Santo em ministrar, Senhor, as nossas almas, essa riquíssima palavra que veio do céu, meu Deus, para nos livrar, Senhor, das profundezas do inferno, porque o reino dos céus é para cima e o reino das trevas é para baixo. Quebra agora, meu Senhor, as correntes, as cadeias, as prisões, Senhor, que aprisionava outrora esta pessoa, meu Deus, nas mãos do diabo, na mão dos nosso adversário, chamado reino das trevas. Vai queimando agora, meu Deus, e desmanchando e libertando, ó meu Deus, esta pessoa e dando a vitória, Senhor. Sela ela na unção do teu Espírito Santo, leva ela às águas do batismo, Senhor. Não deixe mais essa pessoa se desviar para a direita, nem para a esquerda, nem voltar atrás, Senhor, para esse mundo de trevas, para esse mundo pecaminoso, para esse mundo de horror,
oh meu Deus, mas leva esta pessoa, Senhor, à tua presença, dia após dia, hora após hora, para que o teu nome na vida de cada um de nós seja engrandecido, seja glorificado, e quando o Senhor aparecer dentre as nuvens, nosso nome seja chamado e sejamos atraídos para o reino do Filho, do seu amor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém, graças a Deus.